Boa tarde, vamos falar sobre o segundo dia do desafio estudando Provérbios. E vamos falar sobre o segundo capítulo, que fala o seguinte, capítulo 2 de Provérbios. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento, se buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se você observar, esses 4, 5 versículos iniciais estão falando de um resultado, ou seja, na verdade uma promessa. Deus está falando o seguinte: se você fizer isso, você vai receber essa promessa, que é o quê? Entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento. Mas o que é que está falando entre linhas aqui? Vamos lá, versículo 1. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus? Alguns se apegam apenas àqueles 10 mandamentos de Gênesis, mas os mandamentos de Deus são todos os princípios que estão inseridos por trás da regra estabelecida na Bíblia. Então, por exemplo, se você falar que eu não vou matar, não significa só tirar a vida física de uma pessoa. A morte pode acontecer em várias esferas: mental, física, espiritual, emocional. Então, não matar não é necessariamente isso, mas o que está inserido por trás desse princípio, por trás dessa regra não matarás? Quem é que dá e tira a vida? É só Deus. Então, se você tirar a vida do seu irmão, seja fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, financeiramente, se você matar o seu irmão de alguma forma nessas esferas, você está ferindo o mandamento. E pior, se só Deus tira e dá a vida, você está querendo ser igual a Deus, porque você está querendo tirar a vida. Então, se você observar nesse provérbio, você vai ver que se você matar uma pessoa, não é só o ato de matar. Na verdade, o princípio por trás é você não querer ser igual a Deus e ultrapassar a autoridade dele. Porque quando você faz isso, você está tendo a característica de Lúcifer. Então, se você for observar direitinho, os mandamentos, o livro de Provérbios, ele fala muito sobre princípios e instruções. E nesse versículo aqui fala: se guardares contigo os mandamentos, ou seja, os princípios, que é muito além da letra. Por exemplo, tem pessoas que falam assim: não vou pecar. Ok, o que é o pecado? Errar o alvo. Mas muitos só atrelam ao quê? Aquela partezinha que está escrito na Bíblia nomeando cada pecado. Só que se você for olhar, na prática é muito mais do que aquilo. O pecado é muito além. Se você não pode fazer o bem e você não faz, você peca. Para você ver. Então, ou seja, o pecado, o objetivo de você não pecar não é necessariamente você... eu vou ser perfeitinho. O objetivo não é esse. O objetivo é você não ligar a sua alma às características da oposição. O objetivo das instruções de Deus, que nos leva a não andar pelo caminho errado, busca fazer com que a gente permaneça na frequência dele e longe da frequência da oposição. Então, os mandamentos não é só os 10 mandamentos. Quando fala se você guardar os meus mandamentos, não é só os mandamentos dos 10 mandamentos. São os princípios que Deus ensina em suas instruções, nos princípios de Jesus, e inseridos dentro dos 10 mandamentos. Inclusive, daqui a algumas semanas eu vou lançar um e-book sobre esses princípios. Mas seguindo, para que inclines, se você guardar os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria. Lembra que a gente falou na última live? Que sabedoria é a pessoa do Espírito Santo e de Jesus. E se você der ouvido à sabedoria e aplicares o teu coração ao entendimento. O que é o entendimento? A gente falou ontem também na live, que entendimento é você aplicar o conhecimento, aplicar o que você aprendeu. E se clamares por conhecimento, aprender, ou seja, você buscar aprender, e elevares tua voz por entendimento, ou seja, clamar por conseguir aplicar, então entenderás o temor do Senhor. Nós falamos ontem sobre o temor do Senhor. A live está salva aí, quem quiser assistir.
O temor do Senhor, o que é estar na live de ontem. E em Provérbios 8:13 também. E acharás o conhecimento de Deus. Ou seja, o conhecimento humano é limitado, o conhecimento de Deus é muito mais amplo. Então você vai alcançar, se você guardar os mandamentos, se você buscar saber, se você ouvir o Espírito Santo, se você buscar o conhecimento, se você clamar por entendimento, você vai conseguir alcançar o temor do Senhor e assim vai alcançar o conhecimento de Deus. Você não vai precisar pecar comendo uma maçã para ter o conhecimento de Deus. Ele vai te dar a partir do Espírito Santo. Ele vai te conceder isso. E aí é interessante porque, se você ver aqui no versículo 2, fala assim, e aplicares o teu coração. Em outras traduções está inclinar o teu coração ao entendimento. O que é isso? Inclinar o coração, primeiro, coração não é coração aqui, tá? Muitos atrelam aqui para simbolizar a emoção, mas a emoção tá aqui. A razão e a emoção tá aqui, na mente. Então, quando fala inclinar o coração, é você converter a sua mente ao entendimento. Ou seja, você colocar a sua mente para aplicar o que você aprendeu. Se submeter ao que está ouvindo do Espírito Santo. Se submeter à obediência. Então, você pegar, inclinar o teu coração, inclinar a tua mente à obediência. A sua alma à obediência à vontade do Pai. Então entenderás e acharás o conhecimento de Deus. Versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Por que o Senhor que dá a sabedoria? Porque a sabedoria, nós falamos ontem, é um dom do Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você vai pedir e ele vai te dar. A Bíblia também fala que se você pedir sabedoria e fé, Deus vai te dar. Então, a sabedoria divina só vem dele. Você não adquire, por mais que você conheça as coisas, por mais que você estude, você não alcança com mérito humano. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Da sabedoria vem o conhecimento e o entendimento. Então, a sua capacidade de aprender, a sua capacidade de compreender e de aplicar tudo que você aprendeu e conheceu vem do Espírito Santo. E por isso tem um versículo que fala que dele vem o querer e o realizar. Então, até o seu querer fazer e o seu realizar vem dele. Versículo 7. Ele reserva a perfeita sabedoria para os justos. Quem são os justos? Justo, o que é ser justo? É que não sobra nem falta. É aquela pessoa que é coerente, aquela pessoa que fala e aplica, aquela pessoa que verdadeiramente vive o que fala. Retirando, então, os hipócritas que dizem algo e vivem outra coisa. Então, o justo, ele é um broquel para aqueles que caminham corretamente. Escudo, tá? Escudo, para aquele que caminha corretamente. Ele guarda as veredas do juízo e preserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade. Sim, toda boa vereda. Então, a única capacidade e possibilidade de nós conseguirmos andar de forma coerente com quem nós somos é obedecendo e sendo cheio do Espírito Santo. A descrição, quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, ou seja, quando você aceitar o Espírito Santo morar em você e agir em você e Jesus, e você conseguir, e o conhecimento for agradável à sua alma e você conseguir ter prazer em aprender, a discrição te preservará e o entendimento te guardará, para te livrar do caminho do homem mau, do homem que fala coisas perversas, que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se regozijam de fazer o mal e se deleitam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e são perversos em seus caminhos, para te livrar da mulher estrangeira, e até mesmo da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, que abandona o que guia da sua mocidade, o guia da sua mocidade, e se esquece do pacto do seu Deus. Mulher estrangeira, muitos, quando eu leio isso em Provérbios, e até lá em 6 e 7, pega só com relação ao adultério, mas também pega também só com relação a homens, né? Só que, vamos lembrar aqui, que mulheres também cometem pecado, né? Então, aqui quando fala de mulher, também pode colocar homem estrangeiro que lisonjeia com suas bocas, mas mais que isso,
além da questão da figura do adultério aqui, você pode também lembrar que adultério para Deus não é só o ato sexual ou da traição conjugal. Adultério, eu esqueci o versículo aqui, mas Deus chama Israel de adúltero, porque eles negociam seus valores, porque negociam os princípios do reino, porque parte vivem com Deus e parte vivem sem Deus. Em um momento vivem com, em outro momento vivem sem. Fica o tempo inteiro andando por dois caminhos. Isso para Deus é adultério. Isso para ele é você corromper quem você é. É você negligenciar a sabedoria e apartar de Deus, esquecer o pacto que você fez com Deus. Então é muito além do que só mulher, ou só homem, ou só adultério. Tá se referindo a, se você abandonar a sabedoria vai te levar a ter um conhecimento, um entendimento, um discernimento ao nível de você conseguir se apartar de tudo que te leva para o mau caminho. E além disso, de fazer você honrar os pactos que você fez com Deus, que transcende a pactos humanos. Porque a sua casa se inclina para a morte, a casa da mulher lisonjeira, que lisonjeia com sua boca. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Nenhum dos que vão até ela retorna novamente, nem retoma a vereda da vida, para que tu possas andar pelo caminho dos homens bons e guardar as veredas dos justos. Tá falando que se você tiver a sabedoria, você vai conseguir fazer isso. Ei, Marcela, tudo bem? Porque os retos habitarão a terra e os perfeitos permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados à terra e os transgressores serão exterminados dela. E por que eu tô falando isso, gente? Só para mostrar como que é importante você adquirir a sabedoria, que muitos pensam que é uma sabedoria humana, uma sabedoria... Eu já ouvi muitas pessoas falar do livro de Provérbios e trazer uma percepção de que o livro de Provérbios é como se fosse assim... é sabedoria de Salomão, então eu vou ser rico, então eu vou ser próspero. Não, mas Salomão não teve só isso. Salomão sabia ser justo, decidir com retidão, decidir corretamente. Ele era equilibrado, ele mantinha a paz. Ele não era só próspero financeiramente, ele era próspero em tudo. E para você adquirir essa prosperidade que transcende as finanças, que é uma prosperidade abundante em todas as áreas da sua vida, você precisa adquirir a sabedoria divina, que transcende a questões humanas. Não é conhecimento humano, é um entendimento divino, um discernimento espiritual, e que só vem a partir da sabedoria, que é a pessoa do Espírito Santo, que você recebe quando você aceita Jesus. Então, quando você aceita Jesus, você abre sua vida e seu coração para você abrigar o Espírito Santo e ele morar em você. A partir do momento que você tem o Espírito Santo e você começa a ter um relacionamento com ele, você vai começar a conseguir transcender em conhecimento, sabedoria humana agora falando, discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria humana, e você vai conseguir ter aquilo que a gente chama de feeling, aquela percepção aguçada das coisas. Você vai conseguir compreender e enxergar além dos olhos humanos. Mas isso só vem com o Espírito Santo. Então, a pessoa da sabedoria é o Espírito Santo, não é somente conhecimento humano, ok? Então, leiam aí com calma, assistam a live com calma e medite sobre o que na sua vida está precisando trazer a presença de Deus. O que na sua vida está precisando ser ajustado. E é interessante que fala assim, se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento, no versículo 3. E depois fala assim, se a buscares, buscar o quê? A sabedoria divina. Se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos. Presta atenção. É você aplicar uma intencionalidade em se aproximar da Trindade. É você investir em estar perto de Deus. Tempo, oração, jejum. Então, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Você terá um conhecimento que transcende a sua humanidade, que transcende a questão rasa
do conhecimento humano que pode se adquirir com cursos e livros. Você vai adquirir um conhecimento de Deus, porque Ele criou todas as coisas e é como se você agora se tornasse, a partir do momento que você tem a sabedoria divina, que é a pessoa do Espírito Santo e Jesus, você agora consegue transcender a sua mente, não só nas coisas humanas, mas você consegue transcender a um nível de conhecimento de Deus. E o que Eva quis tanto no Éden, que era ter o conhecimento de Deus, você consegue hoje, por meio do Espírito Santo, sem ter que pecar, só vivendo em obediência. E para você conseguir fazer isso, Ele te ajuda a conseguir. Não é uma habilidade humana. Ah, porque eu quero, eu consigo. Não é só isso. Porque muitas vezes você quer algo e você não consegue. E porque você tem prisões mentais, prisões espirituais, mas quando você recebe o Espírito Santo e você transcende, você coloca a sua vida em alinhamento com o Espírito de Deus, você começa a falar a mesma frequência dele, então você consegue trazer para a sua mentalidade humana toda a consciência e a visão de que ele tem sobre você, sobre a terra e sobre todas as coisas. Então você não opera mais no padrão humano, você não opera mais na sua carnalidade, você começa a operar na sua espiritualidade, alinhada com a vontade do Pai para todo o plano na sua vida. Tá bom? É isso, tenha uma ótima tarde, um beijo.